A avaliação já era essa, e agora a defesa do Ibanez coloca isso de papel passado, né? Os advogados que fazem a defesa do governador Ibanez Rocha, lembrando, ele contratou algumas das bancas mais caras do Brasil, ele está com uma defesa bala na agulha braba, consideram que a busca determinada na sua residência, em seu antigo escritório, embora inesperada, posto que o governador sempre agiu de maneira colaborativa em relação à apuração dos fatos, certamente será a prova definitiva da sua inocência. Vamos fatiar e analisar isso aqui, querido, porque é o seguinte, né? O que eles fazem? Eles, diferentemente do que fez o advogado Cacaio, eles tratam como inesperada, porém natural. Eles não atacam a decisão que autorizou, muito menos o pedido. Eles não dizem que era desnecessário, eles não dizem que é invasivo, eles não dizem que é ilegal, que são palavras que você costuma ver em notas de defesa, elas não aparecem aqui. Porque, de novo, né, de todas as vezes em que eu conversei com o Toron, o advogado do Ibanez, ele sempre manifestou muita confiança de que o Ibanez, nem política, nem ideologicamente, teria qualquer interesse em se alinhar a esses extremistas. Ele sempre diz, olha, Ibanez estava se aproximando de Lula, Ibanez estava buscando mais contato, ele é um defensor da democracia, ele foi presidente da OAB, é um cara que sabe exatamente os limites, né, entre liberdade e crime. Está muito tranquilo. Isso faz com que, na nota, eles mantenham esse tom. Isso, gente, não busca conflito nem com quem investiga, PGR, IPF, nem com quem julga. Alexandre de Moraes, Uribe. É uma diferença muito grande em relação a Anderson Torres, porque Ibanez Rocha tem projeto político. Ibanez Rocha tem construído, junto à Câmara Distrital do Distrito Federal, um caminho para voltar ao cargo. Então, a partir do momento que você tem um projeto político, você precisa mostrar essa idoneidade, ou seja, que você está colaborando com as investigações. A informação que eu obtive agora há pouco, também uma outra fonte mandou, que Ibanez Rocha deve retornar a Brasília no máximo até amanhã, para colaborar ainda mais com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem um projeto político. Há 2 pedidos de impeachment na Câmara Distrital aqui do Distrito Federal, mas se desenha agora um arco de alianças para que ele retorne ao cargo. Inclusive, Ricardo Capelli, interventor federal do Distrito Federal, já disse hoje, a Larissa Rodrigues trouxe essa informação aqui no nosso grupo do 360, de que ele não deve postergar a interferência do governo federal na segurança pública aqui, ou seja, ele ficará afastado por um tempo maior, caberá a Celina Leão indicar o novo secretário da Segurança Pública para que Ibanez Rocha retorne. Celina Leão, em entrevista à CNN Brasil, ela foi clara, ela defendeu abertamente Ibanez Rocha. Então, para alguém que pretende voltar ao cargo, ele precisa ter essa postura. Por isso, então, que você traz, Dani, essa observação bastante interessante. Alberto Toron era do 5º Constitucional no Tribunal Superior Eleitoral, é um grande advogado, tem conhecimento de causas políticas e, por isso, Ibanez Rocha está construindo todo o caminho para voltar ao cargo. A Thaís Arbeck já está pronta para voltar com a gente, eu acho. Eu quero ouvi-la e, claro, a gente está buscando aí, a Thaís conseguiu contato com a defesa do Ibanez, traz informações preliminares, a gente vai aprofundar isso, tá? Com você. Pois é, Dani, o que a gente consegue falar neste minuto? Pela nota da defesa de Ibanez Rocha, assinada tanto por Kleber Lopes, que está acompanhando as operações, quanto por Toron, a gente vê que a postura colaborativa é a toada dessa defesa, Dani. Então, a gente consegue destacar mais uma vez, né? Boa tarde, antes de tudo. A gente está no meio da apuração aqui, esquece de fazer o básico. Desculpe a quem nos acompanha. Imagina, boa tarde para você, Dani. Eles todos sabem como a gente está, conectado. Aqui é 360 ligado no 220. Bora! A gente vê uma diferença desde ontem, que a gente já destacava aqui no 360, e aí hoje, diante dessa operação, me parece mais clara que há uma diferença, há um intuito de colaboração mesmo, desde do momento 1, né, Dani? Quando o próprio Ibanez se coloca à disposição de prestar o depoimento, como lembrou Larissa Rodrigues aqui ontem, ele chegou a registrar, inclusive, um depoimento em cartório antes de ser ouvido pela PF.
a gente está aqui buscando, claro, agora esse contato, essa ligação com os advogados de Ibanez Rocha. A gente está fazendo isso neste momento. Deixa eu trazer para vocês uma outra percepção, Uribe, que é aí avançando nessa ideia de que eles estão apostando tudo na colaboração e, claro, né, de também dizer, olha, ele não quer se indispor nem com o judiciário, nem com quem investiga. Tem muita segurança de que não há qualquer participação dele nesse episódio. E aí ele pode também se basear no depoimento que a Thaís Arbex trouxe de Fernando Oliveira. Fernando Oliveira, no depoimento dele, ele acaba, de uma certa forma, eximindo bastante Ibanez Rocha da responsabilidade, porque ele culpa principalmente Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que faltou informação, que assim como ele, Ibanez Rocha ficou refém da falta de informação da inteligência da Polícia Militar. E tem aquele ponto do depoimento que é bastante interessante, que a Thaís Arbex trouxe, que é quando ele diz que às 13 horas a inteligência da Polícia Militar e o grupo de WhatsApp do qual eles participavam dizia que não havia nada de anômalo naqueles movimentos. Às 13 horas, os grupos já estavam saindo do setor militar urbano em direção aqui à Esplanada dos Ministérios. Ou seja, este é o discurso e alguns outros depoimentos, como o de Fernando Oliveira, por exemplo, ajudam a corroborar essa tese de Ibanez Rocha. Para quem tem esse projeto político de voltar ao cargo, é essencial neste momento, então, que ele mostre esse posicionamento de lisura. Por isso que uma fonte me disse que Ibanez Rocha está avaliando, sim, retornar a Brasília, ele está em viagem em outro estado, retornar a Brasília, no máximo neste final de semana, para se colocar à disposição de esclarecimentos da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Gente, nós estamos aqui buscando contato agora com o advogado de Ibanez Rocha, o Alberto Toron. Ele está acompanhando essa busca e apreensão. Deve falar conosco a qualquer momento, a pedido da Thaís Arbex, que telefonou para ele. A gente traz aqui o advogado do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o Alberto Toron, que acompanha todo o desenrolar dessa investigação. E claro, né, a gente busca entender qual é o espírito a partir de agora, em que há um fechamento de cerco, como eu trouxe para vocês aqui já na nossa análise. A PGR está buscando provas de que o governador do Distrito Federal não fez de qualquer forma, né, qualquer tipo de colaboração com esses atos criminosos e golpistas que aconteceram no dia 8, e a defesa acredita que essa busca e apreensão vai provar isso de maneira a permitir a volta dele ao cargo, Thaís, sem esse fantasma, né, de que de qualquer forma tenha coadunado com a invasão e a depredação da Praça dos Três Poderes. O que a gente consegue entender até agora? Que tanto Ibanez Rocha quanto Fernando Oliveira têm feito depoimentos muito convergentes. Então, você já disse aqui, é o que está na nossa tarja, PGR quer provas de que eles não colaboraram com os atos como eles estão dizendo nos depoimentos. Então, me parece que essa operação de hoje, ainda mandados sob sigilo, que a gente não teve acesso à íntegra ainda, mas a gente consegue entender que há um caminho convergente, como a gente já tem tratado aqui há alguns dias. Dani.